Já imaginou você renascer em outro mundo com habilidades capazes de salvar todos os seus amigos e familiares? Quem nunca, né? É exatamente isso que veremos no anime de hoje. Então, sem mais delongas, bora pro recap. E como de praxe, nesse tipo de anime, iniciamos com o nosso protagonista morrendo de forma idiota pro caminhozinho dos isekais e renascendo em outro mundo como uma criança. Ele estava em uma carruagem que foi atacada por demônios, mas por sorte foi o único sobrevivente que logo é encontrado por um velho que o salvou. Ou seja, o cara mal chegou ao novo mundo e quase foi de base de novo, já pensou? Após isso, nos é mostrado o jovem protagonista que se chama Shin Wolford, um pouco mais velho, vivendo junto de seu avô adotivo chamado Merlin Wolford, o mesmo que o salvou quando ainda era um bebê. Vemos que Shin, mesmo sendo uma criança de apenas 8 anos, consegue caçar animais sozinho e até usar alguns feitiços mágicos, o que deixa a avó adotiva do garoto irritada, pois ele poderia se machucar fazendo esse tipo de coisa. Calma, minha senhora, aqui é o prota, tá suave. 2 anos se passam e acompanhamos Shin e seu avô Merlin indo à floresta fazer um tipo de caça ao demônio. Merlin queria que o garoto tivesse uma experiência como essa, então começa o ensinando como fazer uma busca mágica, onde ele poderia ver todos os seres vivos que estivessem dentro do perímetro do feitiço. E pra surpresa de Merlin, o garoto consegue fazer uma busca mágica com maestria, logo na sua primeira tentativa, podendo sentir todos os animais e até a sua avó que estava um tanto distante de onde eles estavam. Mas não só isso, o garoto também é capaz de sentir um demônio que estava próximo dali, então eles vão até o local, e Shin, sem pensar duas vezes, já chega dando uma investida no monstro, o derrotando com uma certa facilidade, deixando Merlin mais uma vez boquiaberto. Mais tarde, em casa, enquanto Shin estava dormindo, todos conversam sobre como a velocidade com que o garoto domina a magia é extraordinária. Claro, né? Afinal, estão falando do protagonista. No outro dia, Merlin chama o jovem pra conversar e revela que ele não é seu neto de verdade, coisa que todos nós, inclusive o próprio Shin, já sabia. Então Merlin conta como seus pais verdadeiros morreram, mas o garoto não mostra nenhum ressentimento e diz que está feliz por Merlin ter o encontrado, fazendo o velho ficar muito emocionado e chorando igual um bebê. Um tempo se passa e chegamos ao momento onde os avós de Shin e várias outras pessoas estão comemorando seu 15º aniversário, onde nesse mundo com essa idade você já é considerado um adulto. Pois é, ele já pode. Logo depois disso, Shin leva o restante do pessoal através de um portal, que por si só já os deixa impressionados, para mostrar um novo feitiço mágico que ele aprendeu. Feitiço esse que é poderoso o suficiente para abrir uma enorme cratera no chão e deixar todos ali chocados, exceto Merlin, que já sabia. Ao voltarem para casa, é discutido entre eles que Shin não poderia simplesmente sair por aí com tanto poder assim, pois inúmeras guerras poderiam ser travadas disputando a força do rapaz, em benefício de seus reinos. Até que Disseum sugere que Shin entre na academia de magia do seu reino, e é exatamente isso que ele decide fazer. Porém, Shin pergunta quem era Disseum na verdade. Então ele diz que ele é o rei do reino de Erzheide, apesar de tratar o jovem como sobrinho, deixando o garoto completamente surpreso com isso. Eventualmente, descobrimos que todos ali são pessoas muito importantes, inclusive seus avós foram os únicos capazes de derrotar o primeiro endemoniado, salvando o rei de ser morto e impedindo que o reino fosse destruído há muitos anos atrás, e por isso são considerados heróis até hoje. Por esse motivo, eles são amigos íntimos do rei. Aliás, nos é revelado que Merlin e Melida já foram até casados, se bem que isso já era meio óbvio pra todos nós, mas tudo bem. Algum tempo depois, Shin e seus avós vão pra capital, onde são recebidos em uma enorme mansão com várias empregadas e mordomos. Enquanto Shin caminhava pela cidade, ele vê duas lindas garotas sendo importunadas por alguns homens. Então a menina de cabelos vermelhos chamada Maria pede pra que o jovem as ajude, e assim ele, com muita facilidade, consegue derrotar todos os caras maus. Logo após isso, as garotas agradecem por ele tê-las salvado, e Shin já fica logo gamadão na mina de cabelo azul, que se chama Cecily, e dessa vez eu consigo entender ele perfeitamente. Aparentemente ela também teve uma quedinha por ele. Na academia de magia, um pouco antes do exame de admissão, um moleque totalmente sem noção chega metendo a mão no ombro do nosso prota. Porém, Shin imediatamente mostra quem é que manda e humilha o garoto chamado Kurt na frente de todos. Tava demorando pra aparecer um Zé Ruela que não é nem merda e se acha o bosta. Momentos depois, um loirinho chega ao local e bota o moleque pra correr, revelando seu príncipe August, filho do rei de Zelm. E finalmente passamos pro exame de admissão, onde todos terão que mostrar suas habilidades mágicas. Começamos com os figurantes lançando uns feitiços totalmente patéticos, e o pior é que todos eles se sentem super orgulhosos por isso, enquanto que o protagonista se sente envergonhado. Quando chega a vez de Shin, sem nem ao menos conjurar nenhum feitiço, ele solta apenas uma pequena fagulha azul, que é suficiente para destruir completamente o alvo. E isso porque ele ainda estava se segurando, hein? Com isso, ele consegue passar no teste com nota máxima. E segundo August, é uma tradição da academia fazer com que o aluno com maior nota faça um discurso para todos os outros. Claro, ele meio que
só queria dar uma sacaneada com o Prota. Logo depois, a mina de cabelo vermelho, Maria e Cecily estão babando o Prota de longe por ele ser amigo do príncipe, além de ser muito forte. Por outro lado, vemos Kurt, que está se mordendo de inveja de Shim. E por falar em Shim, o cara é tão brabo que é capaz até de alterar os feitiços de defesa mágica originais do traje da escola, por feitiços muito mais sofisticados e poderosos, o que faz com que sua avó fique chocada e diz pra ele não contar a ninguém da escola sobre isso. Na cena seguinte, chega o tão esperado momento onde Shim Wolford fará o discurso pra todos da academia, e ao ouvirem seu sobrenome, ficam surpresos por descobrirem que ele é na verdade neto dos heróis do reino, menos o Zé Ruela recalcado que fica se mordendo de raiva. Por falar nisso, momentos depois, Maria conversa com Shim e diz que um homem estava perseguindo Cecily, usando a autoridade e o nome da sua família pra ameaçá-la a ser sua noiva, mas obviamente ela não quer isso. E claro que não podia ser ninguém menos que Kurt, mais conhecido como o Zé Ruela da história. Só que, pra sorte dele, o príncipe August aparece e consegue resolver a situação civilizadamente, porque se não fosse por ele, o nosso querido protagonista iria jantar o moleque na porrada agora mesmo, coisa que sinceramente eu tava torcendo pra que acontecesse. Mas como nós já imaginamos, Kurt muito provavelmente não vai parar de infortunar a garota nem tão cedo, então Shim se oferece pra proteger ela a partir de agora. Porém os outros de encheridos decidem se juntar a eles também. Pois é, um bando de empata forte. Chegando lá, Melida, a avó de Shim, já fica olhando torto pra mina de cabelo azul, após o Prota se oferecer pra modificar os encantamentos do uniforme de Cecily, pra assim aumentar sua proteção mágica. Porém, segundo a avó do rapaz, aquilo era algo a nível de tesouro nacional, com preço incalculável, deixando todos espantados. Então, Melida faz uma espécie de teste com a garota e pergunta se ela é digna de receber tal tesouro. Por sorte, Cecily é uma pessoa muito humilde e diz não ser digna de receber esse presente. Ela até fala que se aproveitou demais do Prota quando pediu que ele a protegesse. Com isso, Melida vê que a garota tem um bom coração e permite que Shim faça as modificações necessárias em seu uniforme. De qualquer forma, todos saem dali com suas armaduras encantadas no nível 5, com exceção de Maria, que não queria sair andando por aí com vários segredos de estado literalmente em seu corpo. Muito sensato da parte dela, gostei. Shim Wolford já começa o dia com a avó dele dizendo pra tomar cuidado na sua tomada de decisões e não chamar muito a atenção, porque tá ligado, né? O moleque é brabo. Você deve lembrar que o Prota agora vai buscar Cecily em casa todo dia, por conta de um certo Zé Ruela que tava perseguindo ela o tempo todo. Com isso, Maria já fica com cara de tacho por ter que segurar a vela logo cedo. Entendo ela perfeitamente, também já passei muito por isso. Na academia, o professor mostra a escola pros alunos e explica sobre os grupos de estudo pra galera. Porém, Shim não mostra interesse em nenhum dos grupos já existentes, então seus colegas sugerem que ele crie um seu próprio grupo. Daí, o Prota acaba criando um grupo chamado Super Grupo de Estudos Mágicos, por pressão dos seus colegas. Eu sei, é um nome bem cafona, até o Shim concorda com isso. Na cena seguinte, o rei conversa com seus subordinados sobre um aparente aumento no número de demônios e a possibilidade de alguém estar os criando artificialmente. E por falar em demônio, vemos Kurt sendo repreendido pelo seu pai por ter usado a autoridade do nome da família na escola, o que era proibido. Daí o pai do moleque dá-lhe uma sapecada na cara e de brinde ainda coloca ele de castigo pra deixar de ser um comédia. Isso me lembra que o meu pai uma certa vez também me bateu assim. As outras vezes foi tentativa de homicídio. Depois disso, Shim e seus colegas conversam sobre o porquê de Kurt ser tão pau no cu assim. Então um deles diz que ele ficou assim depois de começar a frequentar o laboratório de um tal de Professor Strom, um maluco cego que usa uma venda. Por falar nele, a mãe do Zé Ruela tinha chamado esse professor lá pra dar um jeito no filho dela, mas em vez disso, ele fez foi transformar o moleque em uma espécie de endemoniado. Agora que Kurt tá de castigo em casa, não tem mais necessidade do Prota ser o Gadão Master da Cecily. Sabendo disso, ela fica bem pra baixo, mas logo em seguida se empolga e acaba deixando suas emoções aparecerem pra todos, após Shim dizer que mesmo assim quer continuar acompanhando ela pra todo lado. Em outras palavras, o cara curte a ideia de ficar rodeado pelas novinhas. Entendo ele perfeitamente. E mais uma vez, o Prota age de forma sem noção e deixa a galera de queixo caído ao dizer que matou um fodendo demônio quando era criança. Se você viu a primeira parte, vai saber do que eu tô falando. No caminho para o grupo de estudos, o Prota sente uma presença hostil vindo de algum lugar. Claro que não podia ser ninguém mais, ninguém menos que Kurt. Dessa vez, no modo endemoniado, que já chega atacando o Prota e sua turma. Ele tava puto porque o Prota supostamente roubou a guria de cabelo azul dele. Mas que roubou o quê, mano? Ela nunca foi tua pra começo de conversa. Por sorte, Shim rapidamente consegue fazer uma barreira pra proteger seus amigos do ataque. Daí ele pede pra que todos saiam dali, porque só estavam atrapalhando a fight. Humildade mandou lembranças, hein? Então se inicia uma batalha cabulosa com os efeitos sinistros e uma qualidade de animação digna da Wit Studio. Tá, não é pra tanto. Mesmo assim é impressionante. Shim até tenta trazer Kurt de volta à sua forma humana, mas infelizmente não dá muito certo e a única opção que ele tem é a de mandar o moleque dessa pra uma melhor. Só não vamos zoar muito o cara, porque ele tá sem cabeça pra isso. Logo depois, chega a galera pra ver a desgraça e mais uma vez
eles ficam espantados pelo fato do Prota sozinho ter eliminado um endemoniado. Claro que pro Shin isso foi fichinha, pro reino de Earthside, um feito a nível de herói, com direito até a medalha. Mas lembre-se, nos episódios anteriores, o rei havia prometido a Merlin e Melida nunca usar Shin em benefício do reino. Então o rei de Selma implora aos avós do Prota para que eles permitam ele a dar essa medalha para Shin e manter os padrões do reino. Depois de uma certa relutância, eles acabam aceitando e dizem que se um dia o rei quebrasse essa promessa, eles sairiam do reino. Na cidade, a mulherada não tira os olhos do Prota, que era o novo herói do reino, e se perguntam qual das duas garotas que estavam com ele seria sua noiva, o que deixa Cecily toda coradinha. Mais tarde, dois novos membros entram no grupo de estudos do Prota, uma mina cuja família é dona de um famoso restaurante e um carinha que é de uma família de ferreiros. Sabendo disso, Shin já aproveita para pedir uma espada mais robusta para ele, e apesar dele ainda não ter muita experiência com isso, eles vão desenrolando uma com o tempo. Na cena seguinte, uns guardas do reino estão conversando com o Professor Strom e pedindo a ajuda dele para solucionar algumas questões envolvendo o último endemoniado. Mal sabem eles que esse cara que é o responsável por isso. Shin e seus amigos conversam sobre como eles poderiam fazer uma boa espada para ele. Daí um colega figurante sugere fazer uma espada que possa ter a lâmina trocada, estilo Attack on Titan. Pois é, eu entendi a referência. Voltamos ao Professor Strom e os guardas em uma base militar. E apesar do que eu pensei, os guardas sabiam que esse maluco era o culpado pelo curse endemoniado. E logo quando o Prota e a galera tava passando por ali, eles ouvem uma grande explosão. Era o professor maluco que queria mandar geral de base, além de ter assumido que tinha sido ele o responsável pelo que aconteceu com o Zé Ruela figurante de antes, o que deixa o Prota putaço da vida. Daí eles iniciam uma frenética e épica batalha de altíssimo nível. Mas é óbvio que o Prota, depois de lançar um poder super roubado, consegue vencer a luta. No episódio 5, já começamos com a Maria no bidê recebendo um jatinho d'água lá embaixo, e parece que tava bom o negócio. Logo após, a avó de Shin pergunta a ela se o Prota e a mina de cabelo azul estavam namorando, mas nós sabemos que romance nesse tipo de anime é bem lerdo, então não. O Prota e a turminha do caos vão até a oficina pedir pros caras forjar uma espada especialmente pra ele, pois aparentemente aquele professor maluco de antes ainda tava vivo por aí em algum lugar. Depois disso, ele pergunta se Cecily precisa de algum acessório, e ela acaba tendo umas ideias erradas, mas na verdade o Prota só queria dar a ela um acessório encantado, e os amigos dele vendo isso já ficam com um olhar de desprezo pelo Prota. Dessa vez eu concordo com eles, porque essa era a chance perfeita pra ele se declarar pra ela. É um vacilão mesmo. No fim, ela termina recebendo o anel encantado do Prota, em uma cena muito comovente e veloz entre os dois. Então vamos pra cerimônia de condecoração ao Shin. Lá ele recebe a medalha e o rei reforça a promessa que fez aos avós do Prota. Agora, pelo fato de Shin ser um herói condecorado, ele é obrigado a voltar pra academia usando um portal por causa da multidão, e quase dá de cara com os melões da Yuri, que sinceramente, na minha opinião, é a mais gata de todas elas. O Prota logo percebe que seus colegas têm pouco ou nenhum conhecimento em magia avançada, então ele começa a ensinar pra galera um pouco sobre ataque e defesa, já que eles não conseguem nem ao menos fazer uma simples barreira mágica com eficiência. Além disso, ele faz uma pequena demonstração do seu controle mágico, que deixa as minas de perna bamba só de estar ali presente. O moleque é sinistro. Logo após isso, nos é mostrado que o Professor Strom, apesar de estar todo lascado, ainda tá vivo, e como todo vilão genérico, planeja mandar geral pro além e blá blá blá. Depois, o Prota vai pra casa dos avós com a turminha da perdição, e lá Merlin explica que Shin tem seu próprio jeito de visualizar a magia. Ele não vê somente o resultado final, mas também todos os processos envolvidos. Por exemplo, por que o fogo queima? A mina responde, ué, porque sim. Só que você deve saber que não é tão simples assim, né? A verdade é que existe um processo complexo por trás, e se eles entenderem como funcionam esses processos, com a quantidade certa de poder, eles poderão fazer as mesmas coisas que o Prota faz. Na cena seguinte, o Prota vai até a oficina pegar sua nova espada especial, com um mecanismo que permite trocar a lâmina da espada com um simples apertar de botões. O príncipe August então sugere que essa mesma espada seja também usada pelo exército, pois ele prevê que uma grande guerra pode estar a caminho, e todos devem estar preparados e armados até os dentes. Mas o Prota interfere e diz pra todo mundo ficar suave, porque o pai tá on, e ele não vai permitir que seus amigos se machuquem. É isso aí, Prota de respeito tem nome. E assim terminamos o recap de hoje. Essa foi a parte 2, então se você quiser a finalização desse anime, já deixa o seu like e se inscreve pra não ficar de fora das próximas postagens. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais!